Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Será que depois que a gente conquista tudo aquilo que a gente queria, a gente vive em paz, calmaria? Ou será que a desconfiança, a incerteza naquilo que Deus tem preparado pode trazer alguns desafios? Fique conosco nesse estudo para entender por que o povo desconfiou um do outro, teve lá os seus desafios, mas depois, com certeza, eles conseguiram seguir aquilo que Deus havia preparado para ele. Fique conosco e acompanhe esse episódio. Olá, você está no Estudo Central. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa, aqui no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. É um prazer tê-los aqui. Nesta semana, nós vamos estudar um pouquinho mais da lição Vivendo na Terra Prometida. Como você que já nos acompanha já sabe, nós estamos estudando as lições de fé no livro de Josué, nossa lição da Escola Sabatina. Inclusive, nós estamos chegando ao final desse período, de 13 lições. Então, se você ainda não adquiriu a sua lição para o próximo trimestre, para o próximo período, você pode fazer isso através do site da Casa Publicadora Brasileira. E lá você pode adquirir tanto o exemplar físico como esse para estudar de forma mais detalhada na sua casa e também da forma digital que você pode estar levando de forma mais prática aí para os lugares. E se você que nos acompanha ainda não está inscrito no nosso canal, ainda não curtiu o nosso vídeo, não ativou os sininhos, dá tempo de fazer isso agora e compartilhar com seus amigos também para que eles possam levar essa mensagem e compartilhar essa palavra para outras pessoas também. Toda semana nós temos alguns amigos que comentam os nossos vídeos, que deixam ali um alô, dizem de onde eles estão nos acompanhando. E hoje nós queremos mandar um abraço para essas pessoas também. Nós temos aqui o Aparecido Ângelo, que fala conosco de Goioré, no Paraná, a Osmira Fernandes, de Tapiraí, São Paulo, o Jaime Leal, de Teófilo Otônio, Minas Gerais, o Lorisvaldo Filho, de Salvador, na Bahia, e nós temos também o Kazumi Moraes, que nos acompanha lá do Japão. Sejam todos vocês muito bem-vindos. E se você não recebeu ainda o nosso abraço, o nosso oi, escreva aí no nosso vídeo, comente, compartilhe o vídeo e informe de onde você é, qual igreja você frequenta, que nós mandaremos um olá para você nos próximos dias, tá bom? Bom, para iniciarmos aqui, nós temos dois convidados especiais que vão estar compartilhando conosco um pouquinho mais da lição a respeito do livro de Josué. Primeiramente, nós temos o pastor Emerson Brichigliari. Ele é o líder de Ministério de Publicações e Espírito de Profecia da Associação Paulista Sudoeste. Seja muito bem-vindo, pastor. O privilégio é meu, é um prazer estar com vocês novamente aqui no Estudo Central. Muito obrigada pela presença. E temos também aqui o pastor Guilherme de Almeida. Ele trabalha junto com o pastor Emerson, no Ministério de Publicações aqui da Associação Paulista Sudoeste também, Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. Que seja uma bênção. Amém. Pastor Guilherme, você pode fazer oração, por favor? Claro, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelas bênçãos do dia. Que o Senhor possa agora abençoar o estudo da lição da Escola Sabatina. Que o seu Espírito Santo possa estar presente nesse momento. Que nós possamos ter a nossa mente iluminada pelo seu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, lição número 11, Vivendo na Terra Prometida. Você que acompanha todos os vídeos aí, já sabe que nós estamos acompanhando a história do povo de Israel, a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, depois a travessia do Jordão, mais especificamente, que é o ponto mais próximo aqui onde nós estamos, a liderança de Josué. E aqui, eles já estão num momento ali que eles já estão mais estabilizados, mais calmos, nesse sentido de guerras, de herdar a terra, chegar até a terra prometida. Já houve a divisão de todos os territórios e até então parece que agora ficou na paz, O momento da gente curtir, aproveitar ali aquilo que foi prometido por Deus. Só que a lição, ela começa com um verso que não é do livro de Josué, o verso para memorizar aqui da semana, que está em Provérbios, que fala: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira.
E aí, no momento que era para estar tudo em paz, a gente vê alguma coisa falando de fúria, de ira, o que mostra a questão que nem sempre a gente está em paz, né? Aliás, na maioria das vezes é difícil estar em paz. Mas, quando nós temos Deus e as orientações que Ele nos dá, é possível a gente conseguir essa paz. Naquele momento ali, eles estavam vivendo em comunidade, 2,5 tribos de um lado, as outras, né, 9,5 do outro lado, né? E foi chamado para que todos se reunissem ali, e essas 2,5 tribos foram construir ali um altar. Só que a interpretação que foi dada para isso não foi a correta, né? E eu acho que aqui a primeira lição que a gente tem a verificar nessa semana é essa questão da gente interpretar e julgar as atitudes dos outros sem realmente entender o que está acontecendo, né? Pastor Emerson, nessa introdução ainda, antes da gente comentar um pouquinho mais a respeito da lição, o que a gente pode já aprender e aplicar na igreja relacionada à parte da unidade? Olha só, muitas vezes nós vemos uma situação e tomamos algumas decisões ou achamos conclusões precipitadas. Então a primeira coisa a fazer é não tomar decisões precipitadas. Quando você vê uma situação que às vezes pode desunir a igreja, ou uma situação que possa trazer, quem sabe, um desconforto, tenta entender. Um diálogo, uma aproximação, uma compreensão do todo vai ajudar que não haja divisão. E quando não há divisão, automaticamente há unidade. Então, a gente já vê a aplicação desse verso, né? Mesmo sendo Provérbios, e aí que mais uma vez a gente vê que a Bíblia como um todo deve ser estudada, né? E a gente já vê, então, essas orientações para que a gente possa viver em comunidade de uma forma mais calma, né? Vai ter um dia que a gente vai comentar melhor sobre o verso, mas dando início à lição mesmo, aos dias aqui, Pastor Guilherme, começamos aqui na lição do domingo falando sobre o comprometimento. Que esses versos aqui, nós estamos basicamente no capítulo 22 de Josué, já quase terminando o livro também, mas o início do capítulo 22 fala a respeito do compromisso dessas 2 tribos, né, 2,5 tribos. O que a gente pode entender disso daí? Que compromisso seria esse? A gente pode ver aqui no capítulo 22, verso 1 a 8, você pode observar que essas tribos, elas tinham eles eram um exemplo, né? Eu até coloquei aqui no meu comentário que eles eram um exemplo naquilo que eles faziam. Se você observar todos os versos ali, eles eram pessoas que seguiam a Deus, que clamavam a Deus, eles eram pessoas que buscavam e que se inspiravam em Deus, né? E uma lição que eu posso tirar aqui, que nós podemos tirar desses versos, é que mesmo às vezes você fazendo as coisas corretas, as coisas certas, pedidas por Deus, às vezes alguém pode interpretar de uma forma incorreta, né? Então, desses primeiros versos, o que eu tiro de lição é que eles eram pessoas exemplares naquilo que eles faziam. Porém, eles tiveram uma interpretação errada. E a gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso, né? E ainda nessa lição de domingo, pastor, levando em conta o que o pastor Guilherme colocou, a gente às vezes desanima quando esbarra em situações como essa, né? Como que a gente pode perseverar, permanecer ao lado de Deus, mesmo sendo mal interpretado, mesmo que as coisas não caminhem da forma que nós estamos realmente realizando, né? Primeiro temos que ter a essência, a certeza de quem nós adoramos, a certeza de Deus como nosso Senhor, como sendo nossa vida. Se você perceber, essas tribos, como o pastor falou, já tinha sim um histórico de fidelidade, um histórico de ser muito fiel ao Senhor. Porém, também temos que entender que, às vezes, nós, como as outras tribos, também tomamos decisões precipitadas. Veja, nós pensamos assim, como que pode 2,5 tribos ali, que são fiéis ao Senhor, que deixavam um histórico positivo, como que as demais tribos podem tirar conclusões precipitadas? Quando nós fazemos isso, nós também estamos tirando conclusões precipitadas. Por quê? Veja, vamos analisar o contexto. Eles tinham, sim, um histórico positivo. Porém, veja, eles tinham ali, estavam numa região, as 2,5 tribos foram enviadas para além do Rio Jordão, do outro lado, então geograficamente tinha facilidade para eles poderem o quê? Emancipar, desligar de Israel. Então já tinha um contexto geográfico que facilitava isso também, por estar mais distante, a difícil acesso
difícil contato de informação, também isso fazia com que eles pudessem tomar conclusões precipitadas. E também a falta de diálogo das duas partes. Primeiro, das tribos que tiraram conclusões e depois foram lá perguntar, e também das tribos, dos tribos e meias que foram além do rio, que poderiam ter enviado a mensagem dizendo, nós vamos construir um local, mas também não enviaram. Então, todo esse contexto fez com que tomasse decisões precipitadas. Porém, eles não tomaram assim por qualquer situação. Existia um contexto que levavam eles a tomar essas decisões. Então, às vezes, na nossa vida, nós também temos algum contexto que pode parecer, e às vezes nós ficamos chateados porque as pessoas pensaram mal de nós. Porém, nós também não se preocupamos em comunicar da maneira que deveria ser comunicado. Então, se alguém, de alguma forma, julgar você, você pode ficar indignado e mostrar para ela que está errado, ou você pode antecipar e já mostrar que qualquer pensamento contrário seria um julgamento incorreto. Então, faltou ali comunicação das duas partes. Porém, o que não faltava era comprometimento. De qual? Das tribos que foram além do rio? Não, todas as tribos. Porque umas estavam preocupadas se ia adorar o Senhor e outras estavam preocupadas em manter a adoração ao Senhor de uma forma saudável e de uma forma contínua para a próxima geração. E logo na sequência, na lição de segunda-feira, vai, né, aprofundar um pouquinho mais isso que o pastor estava falando, no sentido dessa independência, né? Então, a região com maior quantidade de tribos achava ali que as tribos orientais, né, que eles chamavam, iriam se expandir, ter independência, deixar de seguir aquilo que a unidade que se esperava do povo de Israel, né? E aí a precipitação na época de tomar as decisões, né, de julgar o outro. E a gente vê quais exatamente eram essas acusações. O que eles fizeram, né, já que para quem está nos acompanhando agora, para entender um pouquinho melhor o que aconteceu para que eles tivessem essa divergência. O interessante é que, se você olhar para a psicologia, né, você observa que as pessoas, às vezes, elas têm alguns traumas, né? E esses traumas, eles podem, às vezes, interferir no nosso andar, no nosso decorrer do dia a dia, naquilo que nós fazemos. Eles tinham um certo medo, porque até a gente vai estudar sobre isso lá em Números, eles já tinham tido um problema, uma dificuldade com o povo no sentido de adorar a Deus. Eles tinham infringido a lei de Deus, eles estavam em um momento difícil da vida deles ali, e eles, infelizmente, deixaram Deus de lado. E ali teve uma pena, teve uma dificuldade, onde teve consequências. E, trazendo essa linha, então, para as acusações, eles argumentaram as mesmas coisas. Vocês não estão sendo fiéis a Deus, vocês não estão seguindo a Deus, vocês estão erguendo um altar para não adorar a Deus. Essa era a acusação deles. Eles foram precipitados nesse sentido. Então, se você observar na lição, essas acusações é que foram colocadas, né? Que eles, infelizmente, não estavam ao lado de Cristo, eles estavam fazendo aquilo que não deveria ser feito, na conclusão dessas 9 tribos e meias, né, que obviamente estavam erradas. Eu acredito que seja justamente pelo medo do que aconteceu lá atrás, né? Então isso veio uma consequência ali para eles. E o pastor comentou que eles não conversaram, né? Não consultaram a Josué ali do que fazer, não pedir autorização para fazer, mas conversar, né, para manter a unidade e manter essa característica de adoração do povo de Deus. E nesse caso acabou gerando essa dificuldade, um acusando o outro, né? Nos 2 casos relatados aqui, pastor, havia eles ergueram estruturas de pedras, né? Mas aqui no finzinho da lição ainda de segunda fala que a primeira serviu como um memorial, enquanto a segunda era vista como um altar impressionante. O que significam essas pedras? Olha, quando a Bíblia apresenta pedras, são algo que é concreto. Na verdade, o que aconteceu ali envolveu todo Israel. E essas decisões de pedras, ali, eles tinham o pensamento, às vezes, que só faziam esses altares simplesmente para fazer sacrifícios. Sabe, ali, o pensamento era o objetivo principal. Porém, eles queriam fazer algo a mais. Além de ser um local de sacrifício, eles também queriam deixar algo concreto, que ia permanecer para a próxima geração, para saber que existe um Deus. Porque eles têm que lembrar que eles estão afastados geograficamente do centro da espiritualidade de Israel.
Então eles fizeram algo que faria lembrar. Então esses altares de pedra tinham o significado de manter fidelidade às diretrizes de Deus e também manter ali uma história para inspirar a próxima geração a continuar adorando ao Senhor. Dando sequência ao que Deus havia pedido ali, né? Pode E falar, pastor. outra questão também que a gente pode colocar nessa por que não for até Josué, né? E isso se aplicando a nós hoje, também muitas vezes nós esquecemos de ir a Deus, né? De buscar a Deus. E como nós devemos buscar a Deus? Primeiro, estudo da palavra nos nossos dias de hoje e também através da oração. Até no comentário da Bíblia fala: foi-me dada a instrução de que todo crente precisa vigiar em oração, para que não fracasse na batalha da vida cristã, né? Ou seja, nessa história que nós estamos vendo aqui, quase houve um fracasso, né? Quase houve guerra, quase houve matança por falta de diálogo entre eles, como a gente está colocando aqui, mas principalmente por falta de orientação. E como nós buscamos orientação? Através de perguntas, né? Perguntando a Deus, perguntando a Jesus, através da oração e da palavra. É o que eles não fizeram, né? Então o pastor Emerson colocou muito bem ali, e a Dani também colocou, que eles esqueceram de buscar conselhos, perguntar, e isso quase levou eles ao pecado, quase levou eles a uma guerra, né? Uma guerra civil ali. Então é importante nós orarmos, buscarmos a Deus em oração e também na palavra de Deus, para não termos julgamentos precoces. Ok. Pastor Emerson, a gente vê aqui, até o pastor Guilherme já comentou, que baseado em situações passadas lá, que mais especificamente Números 25, eles tinham uma certa preocupação em relação a essa... a levar a uma apostasia, né? O que aconteceu aqui neste período e por que dessa preocupação? Qual a relação que a gente vê mais uma vez com outras passagens da Bíblia? Então, trazendo aqui, voltando só àquela questão das pedras ali, as pedras, quando Deus faz algo em pedra, significa para permanecer. Né? Então, quando Deus escreveu os 10 mandamentos ali em pedras, não seria algo conforme na areia que iria se esquecer e passar. Como os pecados Jesus escreveu na areia, quando ele colocou a mão, escreveu para se esquecer, mas as pedras foram para permanecer. Okay. Então, tanto o memorial quanto esse altar feito, era para não esquecerem de tudo que Deus fez, porque eles tinham um histórico. E aí, voltando agora para a pergunta que você me trouxe, qual é o histórico que eles tinham? O histórico de tendência a cair na idolatria. Então nós temos casos como Acã, né, que foi ali a primeira conquista de Israel, Jericó. Deus falou assim, então, como é a primeira conquista, não pode tocar em nada, tudo vai ser o quê? Simbologia seria para Deus. Aí foram lá, Acã, viu uma capa bonita, escondeu, e o povo começou a ser castigado porque alguém descumpriu a ordem do Senhor, né? Então, um pecado escondido. Também, Baal-Peor, né? Que foi uma situação muito complexa, onde o povo saía para adorar um outro Deus, ter questões sexuais ali, e isso afetou Israel. A cerca de 24 mil pessoas veio falecer por esse episódio. Então, eles tinham já um histórico assombroso. Desde do Egito, onde eles tinham ali contato com outros deuses, desde quando Deus tirou do Egito, mostrando que é o único Deus, mas ainda assim eles tinham tendências a cair, como o bezerro, e assim foi acontecendo. Então havia um histórico. Por isso que Deus utiliza todos esses processos para dizer assim, vejam, vocês têm um histórico, têm uma tendência, mas vocês têm a diretriz. Muitas vezes na nossa vida, nós temos um histórico na nossa família, nós temos um histórico pessoal, que às vezes nós falamos assim, mas isso já vem da minha família, de geração, isso já vem... Então eu tenho essa tendência, mas Deus sabe muitas vezes que tem aquela tendência, mas Deus mostra a diretriz que deve caminhar. O povo tinha tendência em cair em idolatria. Às vezes eu falo com alguém que tem a tendência ali, quem sabe, ao alcoolismo, porque já vem de geração em geração. Talvez eu falo com alguém que tem alguma tendência em casa por questões pessoais, que já vem de outras gerações. Mas Deus é impressionante, porque Ele fala assim, e mesmo você possa ter um passado que seja um pouco assombroso, eu te mostro a diretriz para que você não venha o quê? Cair. Então eu te conduzo. Então quando nós temos ali uma fraqueza, nós devemos confiar no Senhor, porque Deus vai nos conduzir. E se nós ainda assim guardarmos aquilo e cometermos pecados que são obscuros, ocultos, em algum momento Deus vai trazer permitir que venha à tona. Para quê? Não para te humilhar,
mas para te ensinar você voltar para o caminho correto. Se Deus não tivesse mostrado ali a capa de Acã, se Deus não tivesse, quem sabe, mostrado ali a situação do povo de Israel quando em Baal-Peor eles estavam adorando a outros deuses, eles teriam caindo ainda mais e talvez não teria chegado onde o povo de Israel chegou, a terra prometida, que foi um dia dado em promessa para Abraão e foi concluída aqui em partes no período de Josué. Então, nós podemos mudar as tendências, né? O pastor já havia colocado através do estudo da palavra, da oração, né? O relacionamento com Deus permite que esses caminhos possam ser mudados, né, tendo essas diretrizes, como o pastor colocou agora. E aqui a gente viu o exemplo citou mais um exemplo de Finéias, né, que também, no momento de apostasia ali, ele acabou com a situação, e por isso que as tribos tinham medo de voltar a ter situações desse... aqui no finzinho da lição comenta isso, que o temor das 9 tribos e meia é que construir esse altar não autorizado poderia levar à apostasia, idolatria e imoralidade, o que incorreria na ira do Senhor sobre toda a nação, né? Então eles se preocupavam também com o todo, né? Nosso tempo já está avançando, vamos seguir aqui. Só que quando as 2 tribos e meias foram questionadas, elas não reagiram para aumentar o problema. Né? A gente vê aqui que a resposta gentil, ou que nos leva ao verso de Provérbios 15:1. E muitas vezes, quando nós somos confrontados, né, justa ou injustamente, a nossa reação nem sempre é boa, né? Não é chegar na paz de forma doce, humilde, né? Mas mais uma vez a gente vê a orientação divina em relação à sabedoria e humildade para evitar conflitos. O que a gente pode tirar de lições daqui, pastor? De forma bem prática, ontem eu estava no supermercado e estava muito difícil de achar estacionamento. E uma moça estava à frente, esperando, e eu não vi que ela estava esperando. Eu entrei na vaga dela. Ela deu ré no carro e quase soltou os cachorros, né? Só que eu olhei para a cara dela, opa, aqui é a sua vaga? Dela, sim, daí eu, não, tá bom, tô saindo. Aí a mulher acalmou. Então você vê de forma prática como é importante você ter uma paz de espírito, você ter Deus no coração, para que você possa ter uma saúde emocional para falar com outra pessoa. Porque às vezes a pessoa do lado de lá está estressada, está com problema, está com dificuldade, e ela ergue para 10 e você ergue para 11 e você pode ter guerra, né? Então aqui, esse povo ele fez a mesma coisa, né? Eles fizeram uma resposta tranquila, sabendo que eles estavam corretos, eles estavam com Deus, e eles falaram, olha, se tiver alguma coisa errada, que Deus possa tirar a nossa vida, que o Senhor possa nos trazer julgamento, mas nós não fizemos nada de errado. Tanto que aqui eu até coloquei um comentário, o altar foi levantado em símbolo de fidelidade, e não de idolatria, né? Então eles tinham ali a certeza de que eles estavam corretos, e eles não ergueram para 11, né? Ou seja, a importância de você estar plenamente ligado em Deus, para que você tenha uma resposta tranquila, onde possa se resolver da melhor forma possível, né? Quer comentar esse pedacinho, pastor? Aparentemente, eles esqueceram que Israel estava unidos, as 12 tribos eram unificadas, não por uma geografia, mas por um Deus. Por um Deus que é teocêntrico, centro de Israel. Finéias era um exemplo de quê? Daquele que é zeloso com as coisas de Deus. E sempre numa igreja, alguém, você tem aquele ancião, ou aquele líder, ou aquela pessoa missionária, que ele é um exemplo do quê? De zelo e cuidado. E às vezes o zelo é importante, às vezes o zelo ele tem que ser cuidado. Então veja, Finéias, quando aconteceu o pecado em Baal-Peor, que estavam ali, um dos israelitas estava com uma mulher e tal, em um barraca ali e tal, o que ele aconteceu? Ele foi lá e pegou a lança e matou os dois. E aí cessou o pecado. Então aquilo demonstrou que ele é uma pessoa zelosa para com Deus. E quando aconteceu a situação de, aparentemente, eles fizeram um altar e não comunicaram, ou seja, foram independentes, trazendo, quem sabe, uma ideia de independência e talvez não adoração a Deus, o que eles fizeram? Vamos reunir as tribos, vamos lá, e quem vai ser o representante nosso? Aquele que é zeloso, aquele líder que cuida. E aí Finéias foi lá e falou, olha, vocês estão fazendo errado, e apresentou qual é a visão deles. E aí a resposta branda, uma resposta tranquila, calma, não é isso.
Nós fizemos isso porque nós queremos adorar o Senhor. Nós queremos que as nossas próximas gerações não esqueçam do Deus poderoso. E aquilo foi algo para eles surpreendente. E aí temos também que trabalhar na humildade dessas 9 tribos e meias ao receber a resposta. Ela podia dizer assim, não, nós não acreditamos e vamos... E começa assim, o excesso de zelo causar uma guerra civil. Mas ali Finéias, com todos ali, perceberam, não, realmente, eles falam de coração. Nós entendemos o porquê e o motivo. Então, vamos, permitir que haja adoração, que eles possam continuar com esse local de adoração. A gente pode ver também que Finéias tem uma certa orientação divina, né? Porque na primeira situação ele chegou e matou. Na segunda ele chegou e foi perguntar e ouvir, né? Ele foi Situações sábio, difíceis, né? Ele foi sabedoria. sábio, então ele é uma pessoa zelosa, pessoa cuidadosa, mas ao mesmo tempo sabe ouvir. Então a gente precisa de pessoas que são zelosas com a coisa de Deus. Nós estamos vivendo um período onde as pessoas não estão se importando com os detalhes e deixando acontecer. Precisamos de pessoas que levantam os detalhes para Deus, porque Deus é um Deus de detalhes também. Alguém que cuida, que tem amor, que tem apreço, que tem zelo e que gosta de perceber todos os detalhes para servir a Deus da melhor maneira. Porém, essa pessoa, ela também deve ser sábia a ponto de entender que é preciso, muitas vezes, ouvir. Um equilíbrio, né, nas situações ali. Para concluirmos, né, o último dia aqui fala a respeito da resolução de conflitos, né? Já citamos algumas coisas, na verdade, aqui falando da atitude de Finéias, mas para encerrarmos a lição também, que nós já estamos com o tempo acabando, eu vou pedir que as considerações finais sejam baseadas, então, nesse dia aqui da resolução de conflitos. Então, eu vou pedir primeiro para que o pastor Guilherme faça as suas considerações finais da lição e mais apontando para esse último dia aqui da quinta-feira. Perfeito. O que nós podemos tirar aqui de lições, né? Além do que o pastor Emerson já colocou, a gente não pode confundir unidade com leviano. Quando nós temos um problema, nós temos problemas, nós temos dificuldades, quando nós temos erros, nós devemos sim procurar saber o que está acontecendo, né? E também nós não devemos confundir ou achar que somos o rei da justiça, onde você já chega apontando o dedo para essa pessoa. Nós temos que ter o exemplo de Finéias, o exemplo dessas tribos, onde eles buscaram ali saber o que estava acontecendo. E quando eles buscaram saber o que estava acontecendo, então houve uma resolução do problema. Mas trazendo de forma prática, eu e você devemos orar, buscar a Deus, estudar a Bíblia e também buscar ser uma pessoa como Finéias, onde nós devemos ponderar, buscar, ouvir o outro. Nós não sabemos a dificuldade que outra pessoa tem, nós não sabemos quais são os problemas que essa pessoa tem. Então você tem que ter essa certa paciência. E como que a gente consegue isso? Através da oração, através do estudo da palavra e através de diálogos com as pessoas, né? Eu acho que seria essa a lição que eu tiro daqui dessa lição 11. Ok. Pastor Emerson, também suas considerações? Viver em comunidade não é fácil. E para viver em comunidade é preciso aprender a comunicar. E é natural que em todos os momentos, em aspectos, pode haver que haja ruído na comunicação. E quando haja ruído na comunicação, você precisa entender qual é o problema. Então você tem que chegar na pessoa e falar, olha, eu tenho essa percepção, e ela vai mostrar para você a visão dela também. E isso vai ajudar na resolução dos problemas. Chegar de uma forma calma, uma forma tranquila e uma forma que você permita que as pessoas também possam falar. Que você não se apega a tal ponto na sua conclusão que às vezes a visão do outro não permite que você possa mudar a sua opinião também. Não é um erro em mudar a opinião. Então, aprender a resolver o conflito é algo fundamental. É algo não somente para a vida espiritual, mas também para uma vida dentro de uma família, de um relacionamento ou do trabalho, em todos os aspectos. Nós precisamos aprender a se comunicar para evitar conclusões precipitadas. E na parte espiritual, eu quero ler só esse texto para concluir. Ellen White fala assim em Patriarcas e Profetas, na página 451 a 455, ali ela diz assim: ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, é igualmente importante evitar julgamento ríspido e suspeita infundada. Então aqui ela demonstra o equilíbrio. Nós temos que cuidar dos extremos. Os extremos de muito liberal, ou muito perfeccionismo, ou muito cuidado, ou falta de cuidado, isso prejudica. Deus é um Deus de equilíbrio, Deus é um Deus de centro, Deus é um Deus que
se mantém com equilíbrio em todos os aspectos. E na vida espiritual, na vida pessoal, nós precisamos ter equilíbrio. Cuidar com julgamentos e aprender a comunicar fato importante para uma vida espiritual e também para uma vida pessoal. Amém. Obrigada, pastores. Obrigada a você também que esteve conosco até aqui. Pastor Emerson, você pode fazer oração para encerrarmos, por favor? Posso sim. Oremos. Querido Deus, agradecemos, Senhor, pela história de Israel e pelas lições que nós tiramos dessas histórias. Agradecemos porque o Senhor nos ensina que é preciso aprender a comunicar, aprender a expressar e também, ó Deus, o Senhor nos motiva a manter um cuidado com a sua palavra, um cuidado com as suas coisas, um zelo e amor para com o Senhor. Abençoe a cada um que ouviu essa lição, que aprendeu alguns pontos importantes, que o Senhor possa estar com eles, na sua casa, no seu lar, e que possamos, Deus, ó Deus, juntos, estudarmos a cada dia a lição e termos uma proximidade com o Senhor. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pastor Emerson. Obrigado, pastor Guilherme. Um prazer tê-los aqui. Obrigada por estar conosco até aqui também. E que viver em unidade possa nos preparar o mais breve possível para estarmos com Jesus no céu. Nos vemos no próximo estudo.